Nesse vídeo nós vamos falar sobre 20 ideias de negócios que são rentáveis no Paraguai. Eu já fiz um vídeo sobre top 10, tipo de negócios que você pode estar abrindo no Paraguai. E nesse vídeo nós vamos fazer 20 vídeos ou 20 ideias, de negócios que você pode estar fazendo lá no Paraguai. E hoje aqui eu estou com a minha bebezinha, a minha razão também de estar fazendo esses vídeos, Todos os dias quando eu estou gravando ela está ali fazendo a baguncinha. Dá tchau pro pessoal, tchau, dá tchau para eles. Dá tchau para eles. Ela se chama Luna, é minha filha, tem 1 aninho. Dá tchau para eles. Tira o pente da boca aí, tchau, que bonita. Manda beijo agora. Manda beijo. Ai, manda outro beijo. Manda beijo. Bom, então vamos ver aqui as 20 ideias de negócios. Eu trouxe elas todas anotadas aqui. E eu já vou entrar direto aqui nas minhas anotações. E aí nós vamos falando a respeito. A primeira ideia de negócio que eu trouxe são restaurantes e lanchonetes. Restaurantes e lanchonetes. Quietinha, filha. Restaurantes e lanchonetes. Isso é um tema muito interessante lá no Paraguai, porque poucos lugares nós temos bons restaurantes, Então, se você vai, por exemplo, para uma cidade como Encarnación, como Ciudad del Este, como Santa Rita, que é a próxima cidade que eu vou trazer, ou até mesmo Assunción, e você se destacar nesse nicho, você vai ter sim um bom negócio nesse nicho. E aqui tem até uma descrição, inclusive, Fala assim que com a expansão do setor turístico, há boas oportunidades para negócios na área de alimentação, especialmente em regiões de fronteira e áreas urbanas. Então, se você se posicionar nas regiões de fronteiras, muitos brasileiros que vão lá, por exemplo, visitar, eles vão querer aquela comidinha brasileira, aquela comida caseira, e os paraguaios também vão ter a oportunidade de estar também participando, desses alimentos. E os lanches também, que no Brasil são diferentes. Detalhe, os paraguaios eles consomem muito lanches, muito mesmo. E a nossa segunda é construção e reformas. Construção e reformas. Nós temos também essa parte de construção. Nenê, filha? A Nenê tá lá, filha? Cadê a Nenê? Dá tchau para eles. Hoje é um vídeo diferente, espero que vocês gostem. Estou aqui com a minha filha. No outro dia eu vou mostrar também a minha família. Então, falando sobre reformas e construções, que é o nosso segundo tópico. Ainda tem 18. Fiquem até o final do vídeo que nós vamos falando a respeito. Então, você que tem, por exemplo, a sua esposa, por exemplo, estudou para ser designer de interiores, ou engenharia, ou você é um bom mestre de obra, você é um bom pedreiro, é alguém que entende bastante de construção, você vai se dar muito bem nisso, porque quanto mais caprichoso a pessoa é na construção, mais bonita fica a casa e mais detalhes a gente vê na casa. E as reformas também, você reformar, e não somente reformar, mas modificar, modular a casa, deixar a casa mais bonita, deixar a casa com mais detalhes. Filha, você tá atrapalhando o papai gravar, nenega. Então, assim, você vai ter bastante coisas legais. Vou passar ela para a mãe dela, senão ela não vai deixar. Vai lá com a mamãe. Ah, vai com a mamãe, vai lá. Estávamos então falando sobre construções e reformas, que são um nicho muito importante para quem trabalha no ramo de pedreiro, Quem é construtor. É até chato falar pedreiro, O construtor, um mestre de obra, uma pessoa que se identifica com esse ramo vai ser muito bom também. E eu acredito que esse ainda é o nicho 2, Construções e reformas. Com o crescimento de infraestrutura e alta demanda por imóveis, empresas de construção e reforma estão em alta. Então você pode inclusive montar a sua construtora, a sua empresa lá. Agora vamos para o terceiro tópico, que é vendas de insumos agrícolas. Isso aqui é muito interessante. No Paraguai o setor agrícola é muito extenso. Eu vou fazer um vídeo a respeito do setor agrícola para vocês verem que é extenso e é muito grande mesmo. É o motor do Paraguai, digamos assim. Então, o Paraguai é um grande produtor agrícola e o fornecimento de sementes, fertilizantes e maquinária é uma boa área para investir. Inclusive, isso tem demais. John Deere, várias empresas, que vão de outros lugares com seus tratores novos. As pessoas sempre investindo, inovando. Isso é muito interessante. Você pode se dar muito bem nisso também, em vendas de insumos agrícolas. Importação e exportação. Isso também é interessante. Eu não entendo muito bem de importação e exportação, mas vamos falar assim, você pode importar coisas, por exemplo,
de outros países, dos Estados Unidos ou do próprio Brasil mesmo, exportar também para fora o seu trabalho. A posição estratégica do Paraguai permite que empresas de importação e exportação aproveitem acordos comerciais e a baixa carga tributária para lucrar. Isso é interessante, tá vendo? Pela sua posição estratégica, então são baixas cargas tributárias para lucrar. Temos também agora o número 5, o quinto ainda, a gente tem 20 ideias, né? Eu trouxe primeiro 10, deu muitas visualizações e agora eu estou trazendo 20 tipos. Vamos para o 10, que é educação de idiomas. Educação de idiomas, isso é interessante, muito interessante. Você, por exemplo, que é professor de inglês, que fala inglês ou que fala outra língua, ou até mesmo português, você pode chegar e abrir uma escola de português, por exemplo. Então você vai ensinar o português, vai ensinar o inglês, vai ensinar o espanhol, talvez você também é professor de espanhol, de italiano, de francês. Esse nicho é muito interessante. Escolas de espanhol para estrangeiros e de português para locais estão em alta, especialmente para brasileiros e argentinos que migram ao Paraguai. Então você pode ter espanhol para brasileiros e português talvez para argentinos. Então você vai diversificar, porque muitas vezes argentinos vão querer fazer, por exemplo, algum negócio aqui no Brasil, lembrando que o Paraguai tem imposto territorial, então os negócios que você fizer fora você não paga imposto. Academias e estúdios de bem-estar. Academias e estúdios de bem-estar é muito interessante, porque você vai montar uma academia e vai montar também os estúdios de bem-estar. Por exemplo, logo que eu cheguei no Brasil, existia um centro aqui em Jundiaí, onde ofereciam, por exemplo, coisas saudáveis. Você ia lá, participava, pagava, por exemplo, tomava lá um chá, tomava lá um suco, um detox, essas coisas. Um centro ali que as pessoas se reúnem para provar somente isso. E também academias, né? Você pode montar umas academias, levar outros nichos diferentes do que tem lá no Paraguai, por exemplo, escola de luta, judô, todas essas coisas você pode estar montando lá sim, que é algo muito legal também. Vamos para o número 7, Escola de Tecnologia e Programação. Isto aqui, se você fizer um trabalho bem feito sobre escola de tecnologia e programação, você vai se dar muito, mas muito bem mesmo. Porque lá é pouco esse mercado, muito pouco, e você pode expandir a sua escola para todos os confins do Paraguai, digamos assim, para todos os recantos paraguaios. Por exemplo, tem muitas cidades pequenas que precisam, e você pode instalar isso. Por exemplo, Catueté, você pode instalar em Nueva Esperança e outros locais do Paraguai que não tenha, fazendo uma rede, inclusive, de escola de tecnologia e programação, que é o futuro, né, gente? Tecnologia e programação é o que todo mundo precisa mesmo. Serviços de contabilidade e assessoria fiscal. Outro tema muito interessante é esse aqui, serviços de contabilidade e assessoria fiscal. Muitos estrangeiros e empresas locais precisam de contadores e especialistas que conheçam bem a legislação paraguaia. Então você se informa, estude e lá você vai poder ajudar essas pessoas com as legislações e entender tudo sobre esse nicho que é de contabilidade e assessoria fiscal. E aqui a educação, vamos voltar um pouquinho para a Escola de Tecnologia e Programação, que fala também a educação em tecnologia é essencial, as pessoas buscam qualificação nesse setor para aumentar suas chances no mercado de trabalho. Então eu estou focando novamente aqui na Escola de Tecnologia e Programação, que eu tenho certeza, absoluta certeza, com toda a fé que há em mim, que isso vai ser um dos nichos que vai bombar, digamos assim, estourar no norte. Vamos para o número 9, que é supermercado e mini-mercados. Supermercados e mini-mercados. O setor de alimento, todos precisam comer. Meu cunhado falava isso, ele era um argentino, já faleceu e ainda ficou seu mercado lá. Ele abriu um mega mercado numa cidade pequena, uma cidade de 5, 6 mil habitantes, e lá ele vendia tudo um pouco mais barato, mas não vendia fiado, não anotava para ninguém, né? Então chegava lá as pessoas, porque tem muitas pessoas lá que anotam e pagam no final do mês nesses setores mais rurais, essas cidades mais pequenas. E ele vendia muito, porque ele falava assim, alimento é o que falta. Só que ele era tão apegado ao dinheiro que chegava final de ano, ele ficava lá no mercado dele, esvaziava o mercado, porque o paraguaio, hoje em dia não sei exatamente como é, mas quando eu morava lá ainda, eles têm o costume de comprar todos os dias o que vai comer. Muitas vezes faz sim uma despesa mais tranquila em casa, mas eles trabalham
ontem, recebe hoje, compra o que vai comer, trabalha hoje, recebe hoje, compra o que vai comer amanhã, tipo assim. Então esse setor é muito bom, supermercados e mini mercados, principalmente mercados pequenos, né? Que você tem ali numas vilas, algo assim que você pode abrir, vai se dar muito bem mesmo no setor alimentício. Número 10, turismo e agências de viagem. Isso aqui também é muito interessante. Eu acredito que esse tema aqui é muito legal porque no Paraguai nós temos muitos setores turísticos, por exemplo, as ruínas jesuíticas, temos, por exemplo, a Casa da Independência, Panteão de los Héroes, temos tantas outras coisas, Itaipu, temos muitas coisas interessantes no Paraguai, por exemplo, as reservas, o Cerro León, um monte de lugar que você pode estar sim aproveitando esses tipos de, digamos, como que eu posso dizer para vocês, de turismo e levar as pessoas para conhecerem. Então aqui, com a popularidade crescente do Paraguai como destino, agências de turismo que ofereçam pacotes de experiências diferenciadas podem se destacar. Então é muito bom mesmo você investir nessa parte. Esse vídeo aqui ele nem vai ter edição, vai ficar do jeito que está, porque é algo bem mais próximo entre eu e vocês. Vamos para o 11º, serviços de transporte e logística. A infraestrutura de transporte do Paraguai está em expansão e há oportunidades para transportadoras e serviços logísticos. Então esse aqui também é um tema muito interessante que você pode ir lá, começar esse nicho de negócio e você sim vai se dar muito bem nesses trabalhos de serviços de transporte e logística. Número 12, já estamos no 12, está quase acabando. Desenvolvimento de aplicativos e tecnologia. Startups focadas em criar soluções tecnológicas têm espaço, dado o crescimento da digitalização no país. Então é muito interessante você saber desenvolver aplicativos sobre tecnologia. Eu não entendo muito desse nicho, mas quem gosta desse nicho, você com certeza vai pegar um campo virgem, um campo que ainda está tudo no começo e você pode se destacar sim, pode ser o mentor de muitos sim, num país em que, logicamente, você tem que ir plantar a sua semente e começar. Não adianta você chegar lá e querer que caia do céu, tem que ir lá e pôr a mão na massa, né? Vamos então para o número 13, cosméticos e cuidados pessoais. A demanda por produtos de beleza e cuidados pessoais é alta, especialmente se houver diferenciação de qualidade de preço. Isso aqui é interessante. As pessoas sempre querem estar jovens, bonitas, cheirosas. Então nós chegamos aqui nos cosméticos e cuidados pessoais. Então isso aqui abarca desde estética, desde uma lipo, um preenchimento, como é que fala lá, uma cirurgia, um monte de coisas que você pode estar fazendo que eu não sei nem me desenvolver muito nisso, mas vocês entendem aí, vocês que estão me assistindo. Vamos para o 14º, que é lavanderias e limpeza profissional. É algo muito legal também você ter ali uma lavanderia e limpeza profissional. Tem muitas pessoas que trabalham e precisam de uma lavanderia e limpeza também, né? Em áreas urbanas e de grande movimentação, esses serviços são cada vez mais procurados, tanto para uso doméstico quanto empresarial. É muito interessante isso aí. Então você pode também pensar nisso aqui em lavanderias e limpeza profissional. Pet shops e serviços para animais. Isso aqui é o número 15. Já estamos acabando o vídeo. Ele vai ser um pouco mais longo, mas vocês tenham paciência, porque é um vídeo que eu tento ajudar vocês. Vamos lá então. O setor de produtos e serviços para animais de estimação está em expansão e pode ser muito lucrativo. Todo mundo hoje tem o seu pet e tem também, quer cuidar do seu pet, dos seus animais. Então você pode embarcar nesse nicho, principalmente nas cidades, das pessoas que têm ali o seu companheiro, o seu doguinho, o seu pet, o seu gatinho, né? Então você vai ajudar muito essas pessoas também. Número 16, venda de roupas e calçados. Isso aqui é interessante, gente. Se você tiver um nicho bom de vender roupas, de sair nas casas, de ter uma loja, de oferecer para todos pelo Instagram, pelo TikTok, onde quer que seja, você vai ser uma pessoa muito lucrativa também. Porque aqui nós estamos falando de negócios rentáveis, de negócios que dão muito lucros mesmo no Paraguai. Então, vendas de roupas e calçados é interessante ver. E se você trabalha nesse nicho, você pode ir lá, inclusive você pode ser uma fábrica de roupas se quiser, né? Principalmente
vestimentas evangélicas, que está em alta aqui no Brasil e para lá também, com certeza. Vamos para o 16, que é o e-commerce. Comércio eletrônico é uma área em expansão no Paraguai, especialmente para produtos importados ou de alta procura. Então, no e-commerce também você vai se dar muito bem. E lá, como eu falei para vocês, os impostos são bem baixos e você vai estar, sim, fazendo um bom trabalho também nesse sentido de e-commerce. Número 18, cafeterias e food trucks, acho que é assim que fala, food trucks, não sei qual que é esse nome, não sei porque me dá nome em inglês, que eu estou pesquisando em português, mas vamos lá. Cafeterias e food trucks oferecem uma experiência diferenciada e têm boa aceitação, especialmente em cidades maiores e áreas turísticas. Cafeteria é algo muito interessante. Quando eu morava, por exemplo, em Saltos del Guairá, havia assim lá um café, e tudo que a gente queria fazer, conversar com o cliente e tudo mais, a gente ia num café. Então isso é muito interessante, se você puder distribuir coisas diferenciadas, então você vai se dar muito bem nesse nicho também. Vendas de materiais de construção. Pronto, isso aqui é o nicho. Todo mundo quer ter uma casa e o Paraguai está se expandindo muito. Setores imobiliários, terrenos baratos, todo mundo comprando terreno e querem construir. Então, isso aqui para você ficar perto de loteamentos novos, meu Deus do céu, vai estourar mesmo nas vendas de materiais de construção. Mercado imobiliário em crescimento, demanda materiais de construção. E lojas especializadas podem se destacar. Aí você sempre tenta inovar, trazer novas coisas, vai ser muito bom. E por fim, o último, mas antes de falarmos sobre o último, quero que você fale o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você está interessado nesse vídeo, se esse vídeo te deu, assim, algo muito importante para você abrir um pouco mais a sua mente sobre os nichos de investir no Paraguai. Eu ficarei muito feliz e vamos para o último, que é a distribuição e venda de produtos de limpeza. Todos querem limpar a sua casa, todos sem exceção. Então, quando você distribui e vende os produtos de limpezas, normalmente você vai ser uma pessoa que vai deslanchar, porque imagine uma limpadora de casa que ela precisa ir em tal lugar para comprar, para ela poder estar fazendo as suas diárias, limpando a casa. Se ela tiver você chega lá com o seu carro e já entrega, você distribui, já entrega para ela, e faz tudo mais legal sobre esses sentidos, né? Então, aqui ainda nos fala, produtos de limpeza doméstica e industrial estão sempre em alta e oferecer soluções específicas podem atrair uma clientela fiel. E assim, esses negócios podem ser ajustados ao contexto paraguaio e seu público-alvo, maximizando as chances de sucesso. Então, você vai chegar lá, vai começar assim, você vai estudar o terreno, vai começar a vender uns pouco e com o tempo você vai adaptando os seus negócios, não é? Então, o título desse vídeo é Descubra os 20 negócios mais rentáveis para investir no Paraguai em 2025. Então, você está aqui, quero agradecer muito por ter ficado até aqui, esses 20 minutinhos que ficamos aqui falando sobre negócios rentáveis no Paraguai. Espero sim que você tenha gostado deste vídeo. O outro vídeo foi bem mais longo, falei muito mais no primeiro, e esse é o segundo vídeo complementando aquele primeiro vídeo. Aí um próximo vídeo eu vou trazer 30 ideias, no próximo 40, e vou tentar diversificar, trazer coisas que eu não trouxe nesses para o outro. E assim a gente vai sempre crescendo mais e mais, mas são os nichos mais rentáveis. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, vão lá no canal de espanhol, se inscrevam lá, me ajudem lá para alcançar os 1000 inscritos, e também eu quero bater lá as 4000 horas, então vocês se inscrevam, assistam os vídeos, deixem um comentário, um curtir, que isso vai me ajudar muito o meu canal a crescer, e vou sempre estar trazendo aqui mais conteúdos muito relevantes sobre Paraguai, para nós que estamos aqui neste canal, sempre falando sobre qualidades muito boas do nosso querido Paraguai. Se você quiser aprender o espanhol, é muito essencial sim você aprender o espanhol para estar no Paraguai. E assim, acá encerro este video. Rádio de HPV.